Olá, pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao nosso segundo encontro da disciplina de mediação e prática pedagógica didática. Hoje nós vamos fazer um feedback do checkpoint da nossa ATP, etapa 1 e 2, né? Vou trazer alguns apontamentos sobre a BNCC, que é a Base Nacional Comum Curricular, e também vou apresentar, né, vou dar um exemplo da etapa 3. Contudo, é importante lembrar que lá no Fórum de Materiais Complementares, vocês têm 3 exemplos, né? Um de cada plano, né? Nós temos lá o exemplo, um exemplo para cada plano, né? Da educação infantil, para o ensino fundamental e para o ensino médio. Então, dá para acessar lá e visualizar esses planos, tá bom? Vamos acessar aqui. A Regina está entrando. Boa noite, Regina, tudo bem? Vou projetar aqui a nossa telinha para a gente visualizar, então, o feedback ali da nossa etapa 1 e 2, né? Que eu fiz com base no checkpoint de vocês. Vou trazer elementos da BNCC e daí vou falar um pouquinho sobre o que nós esperamos da etapa 3 dessa TP, tá? Então, vamos projetar aqui a tela. Vou compartilhar, já vai aparecer para vocês. Qualquer dúvida pode comentar, pode abrir o microfone para falar ou escrever no chat. Bom, muito bem, está aparecendo. Então vamos lá. Então, primeira coisa com relação ao feedback do checkpoint das etapas 1 e 2, né, da nossa atividade prática. O que eu percebi? Que muitos ainda estão um pouco confusos com relação aos elementos que estão no template da educação infantil, né? Eu coloquei educação básica ali, né? Mas é educação infantil e no ensino fundamental, tá? Então, eu coloquei aqui educação básica como um todo, mas aí trouxe os 2 elementos. Na verdade, ensino médio, ninguém se manifestou em termos de dúvidas, né? Mas deu para sentir ali na educação infantil e no ensino fundamental, alguns elementos a gente precisa esclarecer. Então, veja que eu trouxe um print aqui da BNCC, né, da Base Nacional Comum Curricular, do arquivo PDF. Então, eu deixei lá os arquivos em Excel para vocês e do arquivo PDF que tem como todo lá, tá bem bonitinho, como se fosse um livro. Então, eu printei de lá. Então, veja aqui, quando nós falamos em educação infantil, nós estamos falando que todo o planejamento tem como base os direitos de aprendizagem e desenvolvimento, que, segundo a BNCC, são conviver, brincar, participar, explorar, expressar e conhecer-se. E daí, para trabalhar com esses direitos de aprendizagem e desenvolvimento, né, nós temos os campos de experiência. Então, nós não vamos ter disciplinas na educação infantil, nós temos os campos de experiências que serão trabalhados, né? Quais são esses campos? Aí nós temos aqui 5 campos de experiências que são detalhados dentro da BNCC. Então, nós vamos ter o eu, o outro e o nós, vamos ter corpos, gestos e movimentos, traços, sons, cores e formas, né? Escuta, fala, pensamento e imaginação, e espaços, tempos, quantidades, relações e transformações. Todos esses campos de experiências, eles são trabalhados em 3 níveis, né? Então, vai aparecer ali para vocês a questão dos bebês, que vai de 0 a 1 ano e 6 meses, aí em crianças que são definidas aqui como bem pequenas e crianças pequenas, vai depender da idade, né? Variação de idade. E uma vez que você escolhe qual a idade da criança que você deseja desenvolver o seu plano de aula, aí você vai para os objetivos de aprendizagem e desenvolvimento. Então, direitos de aprendizagem e desenvolvimento, isso aqui é fato, né? Então, tem que ficar muito claro que tem que ter esse foco todo o preparar da aula. E daí você define qual é o campo de experiência que você vai escolher para trabalhar
e dentro desse campo de experiência, você vai escolher o objetivo de aprendizagem a ser desenvolvido para a idade da criança que você quer, tá? Então, esse é o plano lá quando você fala em educação infantil. Quando a gente fala em ensino fundamental, veja o que acontece. Então, a dúvida que apareceu foi a seguinte: ah, professora, eu não estou entendendo direitinho ali a questão da componente curricular e área do conhecimento. Como assim matemática? Matemática, até trouxe aqui destacado, né? Então, área do conhecimento e componente curricular no ensino fundamental. Qual que é a relação entre elas? Então, veja, ó. O ensino fundamental, dentro do ensino fundamental, você tem as áreas de conhecimento. As áreas de conhecimento são linguagens, matemática, ciências da natureza, ciências humanas e ensino religioso. Essas são as áreas do conhecimento. Para cada área de conhecimento, você tem as componentes curriculares, que a gente poderia dizer assim, de forma bem geral, assim, né? Pensar essas componentes curriculares como se fossem as disciplinas, tá? Pode estar pensando dessa forma. Aí você vai ter dentro da área de linguagem, até do primeiro ao quinto ano, você vai ter três disciplinas, ou três componentes curriculares, né? Que são língua portuguesa, arte e educação física. A partir do sexto ano, do sexto ao nono ano, né? Você vai ter, além destas, você vai ter a língua inglesa, tá? E daí, a matemática, observe que a área do conhecimento tem o mesmo nome da componente curricular. Então, ambos matemática, tá? Ciências da natureza vai ter somente a componente curricular ciências. Ciências humanas, você vai ter duas componentes curriculares, ou seja, duas disciplinas, a de geografia e de história. E ensino religioso, só o ensino religioso, tá? Então, para cada componente curricular dessa, você vai ter habilidades a serem trabalhadas, onde para trabalhar essas habilidades, você vai ter diferentes objetos de conhecimentos, e esses objetos de conhecimentos nada mais é do que conteúdo, tá? Então, um objeto de conhecimento pode-se, entre aspas, dizer que são conteúdo, que é um conteúdo, né? Então, os objetos de conhecimento são conteúdos. Que, por sua vez, eles acabam sendo organizados em unidades temáticas. Então, por exemplo, lá dentro da geometria, você vai ter ponto, reta e assim vários outros itens, tá? Então, esse foi um dos apontamentos, né, que ganhou destaque no checkpoint, tá? Então, entender essa relação, qual eu escolho, porque um é assim, porque o outro é de forma diferente, tá? Então, é muito importante que vocês, enquanto professores, entendam bem a BNCC, né? Para poder fazer um bom plano de aula, né? O nosso plano de aula, ele vai envolver várias etapas, né? Ele vai ser construído em função de várias etapas, só que sempre o nosso plano de aula é um pouquinho diferente dos outros planos. Ele tem como foco sempre a BNCC. Aí, deixa eu fazer um parênteses aqui, né, para contar aqui com vocês. Eu acho importante ressaltar isso. Por que o nosso plano de aula tem que ser entregue no template disponibilizado para vocês? Porque nós queremos levá-los a utilizar a BNCC, porque esse é um instrumento obrigatório que faz parte da escola. E daí, para ter certeza que vocês estão utilizando a BNCC para construir o seu plano, nós engessamos o modelo do plano em elementos que estão lá nos arquivos da BNCC. Então, para você preencher seu plano de aula, você vai ter que acessar a BNCC e fazer alguns copiar e colar, né, no seu plano, tá? Vocês vão ver aqui com um exemplo que eu vou apresentar para vocês. Então, eu vou agora falar sobre a etapa 1 e 2, né? E vou exemplificar essa etapa 1 e 2. Se eu não me engano, eu peguei um exemplo do ensino fundamental, tá?
tá? Vamos lá, então. Vou compartilhar novamente aqui para mostrar para vocês. Então, olha lá. Na etapa 1, só aparecer aqui a telinha. Na etapa 1, foi dito assim, ó, para qual turma da educação básica brasileira você vai elaborar seu plano de aula? Para qual turma, né? Você quer trabalhar com ensino, educação infantil, com crianças pequenas? Estão me ouvindo? Ai, voltou, que bom. Então, pensei que eu tinha perdido vocês. Então, tá bom. Começou a girar tudo aqui, a câmera, microfone, tudo aqui. Eu falei, meu Deus. Bom, então tá. Daí vocês definiram isso. Então, eu quero trabalhar com crianças do ensino fundamental, os maiorzinhos, lá do sexto, sétimo ano. Então, eu vou trabalhar com os anos finais do ensino fundamental. Qual componente curricular, ou seja, disciplina, você irá abordar no seu plano de aula, né? Então, eu vou querer matemática, eu vou querer ciências da religião, vou querer língua portuguesa, o que eu vou querer? Decidir, tá? Normalmente a gente escolhe aquilo que tem vínculo com o nosso curso, né? Se eu faço um curso de matemática, é óbvio que minha tendência é ir para matemática. Se eu faço um curso de letras, eu vou tender para a língua portuguesa, né? Ou inglês, né? Alguma coisa assim. Bom, vocês vão escolher conforme a preferência de vocês. Etapa 2. O que eu quero que o meu estudante aprenda? Essa é a questão fundamental, né? Qual que é o conteúdo que você irá abordar no plano de aula? Nesse caso, eu sempre digo que menos é mais. Por quê? Foca num pedacinho do conteúdo. Você não quer abordar tudo. É o seu primeiro plano de aula, né? E esse plano de aula é a atividade da disciplina. Ele tem que ficar consistente. Ele tem que ficar quando eu for ler o teu plano, eu tenho que entender, eu tenho que imaginar a sua aula na minha cabeça. Então tem que ter bastante detalhes. É como se você fosse passar o plano para eu ir lá na sala de aula e substituir você naquele dia. Eu vou entender tudo quando eu leio o seu plano. É lógico que na prática você acaba não fazendo ele tão detalhado, mas essa é uma atividade avaliativa e queremos entender como seria sua aula. Então, por isso que ela tem que ter bastante detalhes, né? Tem que estar ali. O plano de aula ele tem que ser vivo para a hora que eu for corrigir, eu conseguir interpretar o que você vai fazer, tá? Então, qual conteúdo você irá abordar, né? Qual será a duração da aula? Gente, uma aulinha de 50 minutos. Não queira fazer 3 aulas de tanto, não é uma sequência didática, é uma aula somente, né? Então, pense ali em 50 minutos ou 1 hora relógio, não importa, uma aula de 1 hora. Às vezes você vai trabalhar com os bebês, né? Ou com as crianças menores, que a aula não é de 50 minutos e assim por diante. Defina um tempo não muito longo. Até 1 hora é suficiente, tá? Para você desenvolver um excelente trabalho. E qual o objetivo, ou seja, qual a habilidade que você irá trabalhar durante a sua aula? Aí eu trouxe um exemplo, então, aqui para vocês. Ó, eu preenchi um pedacinho de um plano
para a componente curricular matemática, tá? Então, na verdade, isso aqui não foi nem eu que preenchi, tá, pessoal? Isso aqui foi um recorte de um plano que uma estudante fez em uma outra oferta da disciplina. E eu trouxe aqui para vocês, que eu achei que ficou bem interessante o que ela fez, tá? Então, eu trouxe aqui, ó, ela escolheu a componente curricular matemática para o segundo ano do ensino fundamental, anos iniciais, tá? A unidade temática que ela escolheu foi geometria, tá? Objetos de conhecimento, figuras geométricas planas, tudo isso aqui ela tirou da BNCC, tá? Ela não inventou, ela tirou da BNCC, ela foi lá no arquivo Excel dos anos iniciais do ensino fundamental, abriu a aba, né, de matemática e olhou lá no segundo ano quais eram os objetos de conhecimento que tinha lá, que envolvia dentro da unidade de geometria, né? E daí ela se interessou por figuras geométricas planas e falou: bom, vou fazer o meu plano para trabalhar com isso daqui. Então ela não inventou, ela foi lá, copiou e colou aqui, tá? E trabalhar a questão do reconhecimento de características com relação a essas figuras geométricas, tá? Habilidades, mesma coisa, ela foi lá e copiou, ó. Ensino fundamental, veja que o código alfanumérico está aqui, ó. EF de ensino fundamental, 02, segundo ano, né? Matemática, que é o MA, e esse aqui é a habilidade, na sequência que aparece, vai ser a 15ª habilidade que aparece lá. Então, é a forma que o código se apresenta. Mas você só vai copiar, pega lá a habilidade que tem a ver com o seu objeto de conhecimento e cola aqui. Aí a habilidade que ela vai trabalhar é reconhecer, comparar e nomear figuras planas por meio de características comuns em desenhos apresentados em diferentes disposições ou em sólidos. Ah, professora, mas é o seguinte. Então, tudo bem, eu escolhi essa habilidade, mas a minha aula de 50 minutos eu não vou abordar sólidos, eu só vou trabalhar ali com desenhos apresentados em diferentes disposições, né? E não vou fazer, por exemplo, comparação. Eu vou trabalhar só com reconhecer e nomear as figuras. Eu não vou comparar as figuras. Eu tenho que deixar essa habilidade. Sim, você tem que deixar essa habilidade completa como ela aparece. E daí aqui embaixo você pode dar um enter e colocar objetivo da aula. Aí você refina isso daqui, tá? Essa é a habilidade principal, e daí você refina isso. Ficou claro, pessoal, esse item? Eu acho que esse aqui é bem importante, né? Você tem a habilidade que você vai tirar lá da BNCC. E daí você pode, se não for igualzinho, se for igualzinho, você deixa. Mas se você vai trabalhar um pouco menos do que diz naquela aula, você dá um enter dentro dessa própria caixinha de habilidades e escreva o objetivo da aula e daí coloca ele um pouquinho menor e da forma que você quer apresentá-lo. Só me diga ali no chat se está tudo certo, se entenderam. Tranquilo? Então tá. Aí o tempo estimado, em geral, 50 minutos é muito suficiente para vocês fazerem, né? Tempo mais que suficiente para fazer um bom trabalho. E de como que ela trabalhou isso daqui, ó? Etapa 3. Aqui a gente fecha, né? Porque depois entra em avaliação, vocês ainda não estudaram avaliação. Mas a etapa 3 é a principal etapa, que é o encaminhamento metodológico. E a gente coloca aqui, ó, entre parênteses, passo a passo, né? É fundamental que sejam estratégias didáticas atrativas, atualizadas, inovadoras. Não faça uma coisa engessada. Pense em um plano de aula, que é uma atividade avaliativa, né? E você tem ali atividade, ela vale 4 pontos, né? Deixa eu só conferir aqui, porque são tantas disciplinas, quero conferir aqui a nossa disciplina prática profissional.
Aqui, mediação e prática. Isso mesmo, ela vale 4 pontos. Então, você tem um ponto da E1, um ponto da E2 e 4 pontos dessa atividade. Então, é bastante nota, vale a pena caprichar. Faz o encaminhamento metodológico passo a passo. E utilize estratégias diferenciadas que sejam atrativas para a idade que você se propõe em fazer a aula, né? Então, eu coloco aqui, eu já vou mostrar o exemplo para vocês, tá? Mas eu coloco aqui, ó, considere os seguintes aspectos. A melhor forma de o estudante aprender esse conteúdo. Então, nosso conteúdo, o que era mesmo lá? Parte de geometria, figuras, quadrados, retângulos, né? O círculo, né? Sempre a questão da geometria plana, tá? E nós vamos querer reconhecer, comparar, nomear as figuras. Então, qual seria a melhor metodologia para crianças que estão lá no segundo ano do ensino fundamental, anos iniciais, né? Aprender esse conteúdo, né? Então, a proposta de uma estratégia didática inovadora e adequada à turma. Quando eu digo adequada à turma, eu estou levando em consideração a idade e o conhecimento que os estudantes já possuem naquele período. Então, é muito importante isso. Essa aula que eu vou mostrar para vocês não poderia ser desenvolvida lá no nono ano do ensino fundamental. Você até pode trabalhar geometria lá, né? Mas você jamais pode trabalhar da forma que está sendo trabalhada aqui, né? Porque a ideia aqui é para o segundo ano. É uma coisa bem mais lúdica, diferenciada, né? Então, o encaminhamento metodológico precisa se referir a como eu ensino. Então, tem que ter detalhes, tem que ter perguntas, tem que ter toda a movimentação da aula tem que estar presente nesse plano, tá? Então, vamos lá para o exemplo, ó. Como que essa aluna fez? No desenvolvimento metodológico, está lá no template de vocês, ó, apresentar detalhes do desenvolvimento. Ela dividiu em várias etapas, né? A primeira é aquecimento de 5 minutos, que ela chamou de aquecimento, né? Então, começo, eu não vou ler o plano inteiro, tá? Só vou puxar alguns pontos principais. Começa a aula apresentando os alunos com a ajuda do retroprojetor, o vídeo com o nome tal, retirado do Mundo Bita na plataforma do YouTube. Tá lá, tá o link, se eu quiser acessar, eu consigo acessar. Que vídeo é esse? Esse vídeo aí, ela conta um pouquinho, ó, é um desenho animado que possivelmente as crianças já devem conhecer, tal, mas ele vai trazer figuras geométricas, círculos. Ela fala da importância, né, de apresentar isso aqui no início de aula para chamar a atenção dos alunos e com relação ao objetivo da aula. Traz o linkzinho do vídeo, até coloca uns prints assim para a gente visualizar, para sem precisar estar acessando, né? Então, eu já consigo visualizar ali o que vai aparecer no vídeo. Aí, ela traz ali como próximo passo a apresentação das figuras. Deixa eu ver aqui, o Felipe está colocando, né? O tempo estimado. Engraçado, não ficou no chat a sua pergunta, Felipe. Eu vi e depois ela sumiu, não sei por quê. Mas eu acho que você falou que o tempo estimado ficou em 50 minutos, né? É um bom tempo. A gente não estabeleceu isso na ATP, tá? Pode ser um pouquinho mais ou um pouquinho menos, mas não muito mais e nem muito menos, tá? Em média, 50 minutos é um bom tempo para desenvolver um plano de aula, tá bom? Então, é importante vocês definirem as etapas. Então, teve aquele movimento lá no início, né? E agora vem a apresentação das figuras. Então, ela vai distribuir para as crianças a impressão de figuras geométricas planas. Aí, ela coloca aqui o exemplo. Por que que são planas? Ela vai explicar de 10 a 15 minutos. Que forma que ela vai explicar isso? Em minha mesa, eu tenho uma caixa de sapato e dentro dela uma pequena bolinha, uma pirâmide de brinquedos e um cubo mágico. Questiono, então, por que as crianças acham que essas figuras são chamadas de planas, né? Então, ela vai trabalhar com a questão dos sólidos, mas com as figuras planas para eles entenderem a diferença. E daí ela traz todo aqui o envolvimento, né? As questões, as perguntas que ela vai fazer, né? Figuras planas são aquelas bidimensionais, mas o que seriam isso? Elas possuem altura e largura, né? Então, ela vem trazendo perguntas e respostas no desenvolvimento da aula, mostrando que ela está entendendo o que ela está explicando.
E daí traz algumas imagens, né? Conta o que ela vai fazer depois, retira então da bolsa uma caixa de sapato e fala para as crianças que têm objetos parecidos. Então, o que eu quero mostrar aqui para vocês? Que ela vem trazendo os detalhes. Quando eu leio esse plano, eu consigo imaginar exatamente o que ela está fazendo, né? Depois veja que quando ela vai falar de lados e vértices, ela traz novamente, né? Imagens, ela traz novamente a história lá a mesma história que ela apresentou no, no videozinho inicial, né? E ela vem trazendo perguntas e respostas para dialogar. Então, como ela vai conduzir essa aula, como ela vai fechar essa aula com uma atividade, né? Aqui eu só trouxe um pedacinho do print, um pedaço da atividade que ela desenvolveu. Então, pessoal, a ideia aqui é mostrar para vocês o quão rico tem que ser o desenvolvimento, tá? E o quão ligado à BNCC tem que estar as informações iniciais. Então, aquela grade inicial, né, que você vai preencher com o ano, com a componente curricular, né? Todos aqueles detalhezinhos têm que ser retirados da BNCC. Mas, como eu disse, às vezes a habilidade que você escolheu, você não vai trabalhar 100% na sua aula aquela habilidade, você vai trabalhar um pedacinho dela. Então, dentro do quadrinho habilidades, você copia, cola lá habilidades com o código e depois escreve o objetivo logo abaixo, de forma menor ali, para mostrar o que você vai fazer, tá? Vamos ver aqui, ó. O Adir colocou alunos. Gostaria que alguém me adicionasse no grupo. E eu já lendo aqui, Adir. O Adir quer que adicione ele no grupo de WhatsApp da licenciatura em matemática ali, ó. Não está em nenhum. Por favor, pessoal, faça essa gentileza para ele ali, para ele ficar conectado a vocês. Então, tem o telefone ali. Você não está me ouvindo? Os outros estão me ouvindo? Pessoal, vocês estão me ouvindo? Ele disse que não está me ouvindo. Regina, Beatriz, ai que bom. Fiquei preocupada agora, Felipe. Bom, vocês estão me ouvindo. Tá, depois você pode assistir a gravação. Se eles estão me ouvindo, vai ficar tudo gravadinho lá. Que bom, fiquei com medo agora. Falei, meu Deus, será que eu estou falando sozinha aqui? Mas então é isso, pessoal. É importante vocês perceberem ali, né, os detalhes. E eu não sei se vocês viram, eu já falei no início da aula, mas às vezes alguém entrou depois e não pegou. Lá no fórum de materiais complementares da nossa disciplina, eu coloquei 3 exemplos de planos de aula preenchidos, um para a educação infantil, um para o ensino fundamental e um para o ensino médio. Eu coloquei os 3 lá para vocês, só para vocês se inspirarem assim e ver que tem que ser detalhado, que tem que trazer vários elementos, tá? Então, vocês podem estar acessando lá no Fórum de Materiais Complementares, tem os arquivos lá para vocês poderem se divertir ali lendo as coisinhas diferentes, tá bom? Então, fechamos a nossa aula. Dúvidas podem encaminhar para mim lá no Fale com a gente e nós vamos conversando, tá bom? Combinado? Ok, obrigada pela participação. Fiquei bem feliz em encontrar vocês aqui e poder conversar um pouquinho sobre essa atividade que é tão importante aí no mundo da licenciatura, né? Tá bom? Um abraço para vocês. Daqui a pouquinho a gravação já está disponível e daí o Adir, que não está conseguindo me ouvir direito ali, ele vai conseguir assistir depois a gravação. Vocês também, e quem não participou, poderá assistir. Daí, por gentileza, alguém coloque ele no grupo lá de WhatsApp da matemática, tá bom? Aí vocês podem ir trocando as figurinhas e conversando. Até que dia pode entregar os trabalhos? Então, assim, ó, a atividade de estudo 1, veja lá, atividade de estudo 1, vocês têm até a semana 6. Eu fiz um tome nota sobre isso, é importante ir lá assistir o tome nota, tá? Que eu explico alguns detalhezinhos importantes.
sobre ter 2 tentativas de resolução, esse tipo de coisa. Então, é importante vocês fazerem a atividade de estudo 1, que já foi liberada, está lá na semana 4, você tem até a semana 6 para fazer. E esse prazo não será prorrogado. Então, cuidado para não perder. Não deixe para depois, porque senão depois você acaba esquecendo, tá? Então, atenção à E1. Depois você vai ter a AE2, que é a atividade de estudo 2, que vai ser só lá na semana 8. E ela vai ocorrer junto com a entrega da ATP. Então, você tem que ir desenvolvendo a ATP agora para fechar tudo lá na semana 8, sem prorrogação, porque a PUC não prorroga esses prazos, tá? Muito cuidado. E nós, como professores, tutores, nós não temos autonomia para mudar a data no sistema. E muito menos para receber atividades em Fale com a gente. Então, nós não podemos estar recebendo nenhuma atividade por meio do Fale com a gente. Isso é bem importante. Não tem problema, começou agora, dá tempo ainda, olha, assiste depois essa gravação direitinho, já começa o seu plano, já abre o arquivo da BNCC, né? E já vai ali trabalhando com ela, você tem até a semana 8 para fazer. E essa atividade AE1, que já está liberada na semana 4, é importante você dar uma lida nos materiais antes, né? Então, se você começou agora, você não vai fazer já essa semana, dá uma estudada no nos materiais, aí faz na semana 5, né? Estuda essa semana, daí faz a atividade AE1 na semana 5. Não foi bem? Volta nos materiais, estuda mais um pouco e refaz ela na semana 6, porque você tem até o final da semana 6 para fazer, tá? Então dá tempo de estar refazendo ainda, tá bom? Não vai fazer e aí não foi bem, daí já refaz na mesma hora, no mesmo dia, que você vai perder a oportunidade. Não foi bem, volta lá e vai ler um pouco mais os materiais para poder garantir a sua nota. Tá ok, pessoal? Obrigada, então, pela participação. Qualquer dúvida, sigo à disposição lá no Fale com a gente. Só me chamar lá, tá? Um abraço e boa noite para todos vocês. Até mais. Boa noite, pessoal. Vou encerrar a gravação.